Graça e paz mais que vencedores, que Deus continue abençoando a todos. Sejam bem-vindos ao Amanhecer com a Palavra. Mais uma vez, eu trago uma mensagem para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, abençoado de maneira poderosa através dessa palavra. Amém? E hoje eu estou começando aqui uma série de 7 devocionais aqui em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. É um texto muito conhecido, mas eu acredito que tem muita coisa aqui que você precisa rememorar, ou até mesmo pessoas que ainda não têm tanta afinidade com a Bíblia Sagrada estarão aprendendo lições preciosas aqui nessa parábola. E essa série, eu estou fazendo aqui uma diluição, de uma live que eu fiz domingo passado. Se você não assistiu, eu fiz uma live sobre esse texto, falando sobre descendo para obter grandes vitórias, Porque na vida com Deus é assim, quanto mais você desce aos pés do Senhor, mais alto você chega. É o lugar mais alto que você pode atingir, é quando você está aos pés do Salvador. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus será exaltado, Muita gente pega esse texto, e fala, olha, os humilhados serão exaltados. Realmente, mas não é só uma pessoa que é humilhada diante de outra, é principalmente aquela que se humilha diante do Senhor, reconhecendo sua pequenez, suas limitações, fragilidades, declarando para Deus que não é autossuficiente em nada. Quando você faz isso, você é exaltado por Deus. Amém? Então essa série nasceu, na verdade, é uma diluição dessa live. A live é 1 hora, O devocional é 15 minutos. Então, com certeza vai ser muito proveitoso, muitas lições aqui que você vai aprender nessa série, tá bom? E lembrando, se você não sabe ainda, nós temos 3 lives por semana. Sexta-feira, 8 da noite, oração com palavra. Domingo, 7 da manhã, sedentos pela palavra. E segunda-feira, 8 da noite, encontro com a palavra. As lives têm duração de 1 hora e todas elas Deus tem nos abençoado. Convido você para participar conosco dessas lives e certamente você vai ser edificado. Amém? Queridos, no episódio de hoje, nesse primeiro episódio, vamos falar sobre o preço de sair da casa do Pai. É o preço que se paga, a consequência que se vive por sair do convívio que fomos acolhidos, falando aqui de igreja, o convívio espiritual. Porque quando esse filho sai da casa do pai, ele é comparado a uma pessoa que conheceu a Deus um dia, está ali envolvido com Deus, foi acolhido, perdoado, foi abençoado, se reconciliou com Deus, mas um belo dia a pessoa resolve dar até logo, até mais, até daqui a pouco para Deus, e muitas delas nunca mais voltam, nunca mais têm a chance ou a coragem de voltar e acabam partindo para a eternidade sem essa reconciliação. Então, existe um preço a ser pago quando se vira as costas para Deus. E eu quero ler os versos que estão aqui em Lucas 15, versos 11 até o 16. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que triste, Uma triste situação desse rapaz. Queridos, esse texto, não pode ser lido apenas como uma história
contada aos ouvintes de Jesus, aos ouvintes do nosso Senhor. Não se esqueça que a parábola vai até o verso 32. Eu li apenas até o 16, mas vai até o 32, é a história desse rapaz. E essa parábola tem tudo a ver conosco hoje. Nós vamos fazer uma aplicação pessoal, lendo os textos e fazendo um paralelo com os nossos dias. Então, a coisa mais importante que você tem que entender aqui é a construção dessa parábola, né? O que ela representa na nossa vida hoje. Esse pai representa Deus, né? Se você não sabe, uma parábola era uma história que o Senhor contava, recorrendo a elementos da época ou pessoas, e essa história tinha um propósito: transmitir uma verdade espiritual para seus ouvintes. Então, isso aqui, esses personagens, todos eles representam alguém hoje. Então, o pai dessa parábola aqui representa quem? Deus. O filho pródigo, que deu as costas para o pai, que saiu da casa do pai, é aquele que desperdiça as bênçãos, aquilo que Deus dá a ele. Ele troca o que recebeu de Deus por outras coisas. O filho mais velho, aquele que ficou irado com a atitude do pai em relação ao filho que voltou, né? Quando o filho volta, o pai dá uma festa e o filho mais velho que está em casa fica irado. Esse representa aqueles que estão na igreja, mas não desfrutam do que o pai quer lhes dar e ainda ficam irados quando outras pessoas começam a prosperar do lado delas. Ah, por que eu nunca recebi? Por que eu não estou vivendo isso? Ora, é porque você não está agindo como deveria. Porque o pai vai dizer que tudo que ele tinha ali era do filho mais velho, que ele estava com ele sempre. Então muita gente tem tudo de Deus e não está desfrutando, como esse filho mais velho. Quando o filho mais novo volta e o pai recebe com amor, com cuidado, com celebração, o filho mais velho que não estava desfrutando, né, de tudo que o pai tinha, estava ali irado. Então esse representa aqueles que não estão aproveitando as bênçãos de Deus. A festa que o pai deu é a alegria de Deus em ver seus filhos em sua presença. Todas as vezes que você está celebrando a Deus, seja na igreja, seja num particular, no seu devocional, né, na sua intimidade com Deus, na sua particularidade, você se alegra com Deus, o Pai se alegra com você. Então vejam, entenda uma coisa: esse filho pródigo, o filho mais novo, ele saiu de casa em busca de uma aventura. Ele queria experimentar a vida longe de casa, longe do pai, da família e do convívio social onde ele foi criado. Assim, nós observamos que está o mundo hoje, muitas pessoas que são recebidas na igreja. Eu sei que você conhece alguém na sua rua, no seu bairro, na sua família, no seu rol de amizades, de relacionamento, alguém que chegou na igreja todo arrebentado, passando por crises agudas, coisas terríveis. Deus recebeu de braços abertos, abençoou essa pessoa, perdoou, ela encontrou sentido para a vida, ela foi aceita pelo Pai, cuidada, acolhida pelos irmãos, mas certo dia ela resolve simplesmente, assim do nada, virar as costas para tudo de bom e querer se aventurar, voltar lá para a gaiola da onde Deus tirou ela, lá do ambiente de escravidão, de morte, da onde o Senhor a resgatou. Esse filho, ele quer se aventurar, ele vai viver uma aventura e paga um preço caríssimo, porque o que parecia ser vantajoso para ele se tornou um pesadelo. É o que está acontecendo hoje. Muita gente que sai da igreja, sai do convívio, do relacionamento com a igreja para viver uma aventura, estão agora envolvidas numa vida miserável, de escravidão, no vício, estão sendo atormentadas por pensamentos de morte, por pensamentos de tristeza, decepção, estão sem motivação para viver. Por quê? Porque deram as costas para o Pai.
Enquanto esse filho tinha dinheiro e condições de patrocinar seus desejos, ele estava cercado de amigos. Muitas pessoas queriam estar ao seu lado, estar com ele, por quê? Porque ele tinha dinheiro, tinha prestígio, tinha uma boa roupa, ele podia patrocinar tudo que os amigos queriam. Assim é a vida. As pessoas, muitas, nem todas, mas muitas pessoas te valorizam não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. Deus é o contrário, amigo. Deus te valoriza não é por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Um homem de caráter, uma mulher transformada, um homem abençoado, uma pessoa direita. Então esse rapaz, enquanto tinha dinheiro, estava cercado de pessoas. Entretanto, quando ele perdeu o que tinha, ele começou a conhecer o lado perverso e falso das pessoas. Logo, ele entendeu, ele fez uma leitura ao seu redor e ele chegou à seguinte conclusão: o mundo aqui fora é egoísta e interesseiro. E não mudou. Até hoje é assim, continua do mesmo jeito. O mundo é egoísta, é interesseiro, o mundo é falso, muitas pessoas hipócritas, enganadoras. Agora, o Pai nunca vai te enganar. O Pai sempre vai agir com verdade e amor em tua direção. Mas um belo dia, quando ele está envolvido ali naquela situação de humilhação, cuidando de porcos, que era o trabalho mais humilhante, impensável para um judeu, um belo dia ele lembra do Pai e ele resolve retornar. Só que para isso acontecer, ele precisa descer alguns degraus. E nós vamos aprender nos próximos episódios com essa história. Ele tem que descer alguns degraus, porque não é de qualquer jeito. Do jeito que ele saiu, ele vai ter que voltar. Você sabe que Lucas 15 é o capítulo dos perdidos e achados, né? Tem 3 parábolas aqui. A da ovelha perdida, da dracma perdida e também do filho pródigo. A ovelha que se perdeu, o pastor foi atrás. A dracma que foi perdida, a dona foi atrás e está a encontrar. E o filho, por que o pai não foi? Porque quem sai da casa do pai, ele tem que voltar por onde ele saiu e encontrar novamente a casa do pai. Voltar para a casa da onde ele virou as costas. Então eu vou compartilhar alguns degraus dessa escada do retorno para um ambiente que agrada a Deus, lembrando que a cada passo, a cada degrau, você desce um pouco mais. Foi o que aconteceu com esse filho. Nos próximos episódios, eu vou falar sobre esses degraus e você vai aprender muito com essa palavra. Amém? Mas hoje está bom por aqui. Você já entendeu a construção da parábola, né? E você vai ser muito edificado com os próximos episódios. Não perde não e compartilha com as pessoas para que elas possam assistir com você também. Amém? Já aproveito para pedir a você que está aqui, que ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as notificações. E não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus poderoso, muito obrigado por essa palavra tremenda, essa palavra que muito nos abençoou nessa manhã. Apenas introduzimos essa série de 7 devocionais para abençoar o teu povo e para dizer que aqueles que saíram do convívio onde foram tratados, curados, restaurados, abençoados, perdoados, reconciliados, eles precisam fazer o caminho de volta. Não será fácil, mas é possível, porque o Pai está esperando o retorno de cada filho. Pai, tem misericórdia dessa pessoa que saiu da tua casa para se aventurar, para viver suas vontades, seus desejos e que nesse momento está triste, derrotada, fracassada, humilhada, precisando de ajuda. Que ela possa abrir seu coração e ouvir o teu chamado de volta. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Continua conosco, nos abençoando e que todos nós possamos permanecer na tua casa, te louvando, te adorando e te servindo até o último dia da nossa vida aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Querido,
Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fica com Deus. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer.